Olá, vamos falar sobre fralda ecológica. Para começar, o que são as fraldas ecológicas? São fraldas totalmente em tecido, que são laváveis e reutilizáveis, por isso são chamadas de ecológica. Essas fraldas são totalmente em tecido, né? E mesmo variando assim o tecido interno delas, porque a gente tem uma infinidade de tipos de fraldas diferentes aí no mercado, qualquer fralda ecológica, qualquer fralda de pano vai ser 1000 vezes mais fresquinha e mais confortável e mais saudável para o bebê do que uma descartável, porque a descartável é plástico, tem componentes químicos e por isso ela também é mais quente do que qualquer uma das fraldas de pano, ok? Outra coisa que a gente pode falar sobre as fraldas de pano é que elas são totalmente em tecidos respiráveis e esses tecidos são muito resistentes, com uma vida útil aí que varia, né? Geralmente dura mais de 3 anos, você pode até utilizar em um outro filho ou fazer uma doação ou até vender como desapego e assim recuperar parte do valor que você investiu inicialmente nessas fraldas. Outro ponto é que esses tecidos são antialérgicos e sem produtos químicos, e por isso dificilmente o seu bebê que use aí as fraldas de pano vão ter assaduras, né? E inclusive elas dispensam aquele uso contínuo e frequente das pomadas em cada troca, porque elas são tecidos e dificilmente vai assar seu bebê, dificilmente mesmo. E para um bebê ter alergia à fralda de pano, só mesmo se ele tiver uma grande propensão, algo, né, mais agudo aí, um problema de dermatite utópico, né, para poder ter alergia à fralda de pano, o que ocorre muito raramente, certo? Outro ponto é que não precisa passar. Essas fraldas, tanto elas quanto o absorvente, não precisa passar e nem pôr de molho. As manchas de cocô saem quando o tecido é exposto ao sol, sem nenhuma dificuldade. Você vai lavar, vai pegar a fralda e colocar com esse tecido virado para o sol e a manchinha de cocô vai sair, sendo necessário para lavar apenas sabão, certo? O mais simples possível. Outra coisa é que o tempo de troca. Geralmente as pessoas perguntam, qual que é o tempo de troca, né? Quanto tempo que dura a fralda sem eu precisar trocar? Isso vai variar. Geralmente dura de 3 até 12 horas, dependendo do absorvente que é utilizado e do fluxo de xixi do bebê. Geralmente, aí bebê até 4 meses, 5 meses, um absorvente de 4 camadas, segura aí umas 3 horas. Tem bebê que passa até a noite com um absorvente de 4 camadas, mas depois dessa fase, a maioria dos bebês precisam de um absorvente de 6 camadas para uso diurno e no mínimo de 8 camadas para a noite todas. Tem bebê que passa só com de 8 camadas. Alguns vai precisar de reforço, vai precisar de mais, alguns é só colocando mais ajustada, então varia de bebê para bebê. Mas o normal é 6 camadas durante o dia e 8 camadas durante a noite e o tempo de troca de 3 a 12 horas. Lembrando que até por recomendação médica, não é legal você deixar o bebê mais do que 3 horas com a fralda, né? É interessante você trocar. É claro que à noite, né, como é algo mais que não é tão contínuo aí quanto durante o dia, mas à noite você deixando 12 horas aí, 8 horas, 9, né, que geralmente é o horário que os bebês dormem, né, não tem problema. Outra questão é que o pessoal pergunta muito se vaza, né? Pode ocorrer vazamento? Pode, sim, principalmente no começo do uso ou nas fases que o bebê vai mudando o ajuste da fralda. Porque o que vai fazer com que a fralda segure o xixi, ela tá ajustada corretamente. As fraldas, elas têm esses ajustes aqui por botões, olha. Aqui tem os botões de ajuste na altura do tamanho do bebê. E aqui nós temos os botões da cintura, ó, que você vai abotoar aqui para apertar na barriguinha. E esses aqui de baixo para apertar aqui na coxa do bebê, para ajustar a coxa do bebê. Então, esse ajuste vai variar de bebê para bebê. Um é mais gordinho, tem a coxa mais grossa, outro tem a coxa mais fina, né? Então, se tiver bem ajustado e tiver com um absorvente adequado para o fluxo de xixi do bebê, dificilmente você vai ter vazamentos, tá? Ela segura a noite toda, às vezes sem precisar você trocar, desde que esteja bem ajustada e com um absorvente adequado para o seu bebê. Conforme você vai usando, você vai vendo quantas camadas de tecido seu bebê precisa passar a noite toda, quanto tempo que dura. Tal tecido dura 3 horas, tal tecido você usar dura só 2. Então, conforme você vai usando, você vai vendo o que é preciso para passar a noite toda do seu bebê. Outro ponto muito importante a se falar é que as fraldas, elas
A fralda ecológica ela equivale aí a 400 fraldas descartáveis, certo? E com isso, né, aí a gente pode analisar que, em média, uma fralda ecológica custa, em média, o preço de um pacote de fralda descartável. Então, às vezes a pessoa, né, fala que, é caro ou não. Não é caro, né? Na verdade, se for analisar, não é caro, porque a descartável você está jogando dinheiro no lixo, enquanto que a ecológica você vai utilizar. Então, a ecológica, na verdade, é um investimento. Você investe um preço um pouco mais alto no início, mas depois você tem um retorno, porque você não vai comprar mais fralda, né? Se a gente for fazer um cálculo rápido aí, em média, uma fralda descartável, um pacote de fralda descartável um pouquinho melhor, você paga em média R$50. Então, se por semana você comprar um pacote de fralda de R$50, por mês é R$200. Em 2 anos e meio, vamos colocar aí uma média de desfraude de 2 anos e meio, né, que tem bebê que vai até mais, 30 meses você vai ter gastado só com fralda R$6.000. Sem calcular a pomada, né, que tem gente que a cada troca da fralda descartável usa pomada. Com a fralda ecológica, você não precisa ficar usando pomada a cada troca, então já é uma economia a mais. Enquanto que o seu investimento na fralda ecológica e um enxoval completo aí para você lavar dia sim, dia não, você vai gastar em média de R$1.300 a R$1.500, dependendo da fralda que você escolher, né? Se você for usar descartável até o desfraude, você vai gastar R$6.000. E na ecológica, apenas esse valor sem gasto nenhum, até o seu bebê desfraudar. Porque essas fraldas servem geralmente em uma média até uns 3 anos, 2 anos e meio, dependendo do biotipo do bebê. Eu tenho vários clientes que têm criança de 3 anos que compraram, inclusive, até só para o desfraude. Outra coisa é que a mesma fralda você usa aí de RN até o desfraude do bebê, né? Como eu mostrei, pelo ajuste de botão, você vai ajustando no corpinho do bebê. Então, outra coisa também a se falar, que é muito importante, é que essa mesma fralda, ela é usada como diurna, como noturna e também para piscina ou praia, né? Para banho, se você quiser. O que muda? A única coisa que vai mudar é as quantidade ou de camadas ou de absorvente que você vai usar, porque para o dia, como você faz mais trocas, é uma quantidade de absorvente, para a noite, como você vai demorar mais para trocar, a quantidade de absorvente vai ser maior. E se for para banho, você não vai usar absorvente dentro das fraldas. A gente indica mais essas fraldas de dry fit, como essa daqui que é de café, e essa daqui dry fit branco, e esse daqui é o dry fit de fibra de café. A gente indica mais essas de dry fit para uso em piscina ou banho, né? São melhores, mas essas daqui também, como essa daqui que é em suede, o tecido interno, também pode ser utilizada para banho. E essa daqui é de fleece. Mas aquelas ali, por ter o tecido furadinho, como passa água, são ainda mais confortáveis para os bebês. Então, é só tirar o absorvente, deixar sem absorvente e você tem aí a sua fralda para piscina. Até porque a função da fralda na piscina é apenas segurar o cocô, não é segurar o xixi, certo? Então, a fralda estando bem ajustada, evitando o vazamento de cocô, ok, você tem uma fralda maravilhosa para piscina que você pode só lavar depois e reutilizar ela novamente, certo? Outra opção que a gente tem também aqui é as capas, certo? A capa, a diferença é que ela não tem esse bolso interno como as fraldas. A fralda tem o bolso onde você coloca o absorvente dentro, ó. Este é o bolso onde você coloca o absorvente. A capa não. A capa você vai só colocar o absorvente aqui e usar. Na prática, a diferença é que você pode, com a capa, por exemplo, tem gente que fica com a capa aí 2 por dia apenas. Por quê? Você troca só o absorvente. Não tendo molhado esse tecido aqui da lateral, você troca só o absorvente e continua reutilizando a capa. Já na fralda, a gente não recomenda tanto isso, se você usar o absorvente dentro do bolso, porque vai molhar esse tecido aqui. Então, vai ficar com cheirinho de xixi, mesmo que ele não fique molhado, porque ele tem um toque seco. Essa camada que fica em contato com a pele do bebê fica sequinho. O absorvente que tá aqui dentro é que vai ficar encharcado, certo? Então, quando você troca o absorvente, que se você tiver usado dentro, você troca o absorvente e a fralda, enquanto que aqui na capa você troca só o absorvente. Tem gente que gosta de usar o absorvente aqui por fora também, e aí ficar trocando só o absorvente funciona também, vai da preferência de cada um. Aqui nós temos capas, ó, como essa daqui, que é dupla barreira, tá vendo? Ela tem 2 elásticos aqui na perna, este na verdade é o que fica em contato com a pele do bebê. E também é ajustável por botões aqui, tanto no tamanho quanto na barriguinha e na perninha. Temos também essa outra capa aqui, ela também é barreira dupla, ó, tem 2 elásticos aqui na lateral. A barreira simples, ela tem só um elástico, ó, tá vendo? Na perninha. Essa daqui é barreira dupla, ela tem esse encaixe aqui para você poder encaixar o absorvente. Essa daqui também tem esse encaixe.
para você poder encaixar o absorvente aqui. Essa daqui não tem. Porém, isso não atrapalha em nada o uso, vai estar encaixada aqui a fralda certinho, estando bem ajustado no corpinho do bebê, não vai ocorrer vazamento, certo? Além dos absorventes, a gente tem aqui a ajustada, né, que a gente chama. Essa daqui é um absorvente de Melton em formato de fralda, ó. Ele tem 2 camadas aqui e mais 2 aqui, são 4 camadas. Você pode usar ele com a capa, assim, se precisar de reforço, você pode colocar um outro absorvente aqui por dentro, tranquilo, e fechar. Isso aqui é uma combinação legal para você usar à noite, tá? Eu gosto bastante, mas você pode usar com absorvente também sem problema, vai da preferência de cada um. Bom, no geral era isso que eu tinha para falar sobre as fraldas de pano. Espero que tenha, né, esclarecido aí algumas dúvidas de vocês. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí pra gente, que a gente tenta tirar, tenta fazer um outro vídeo depois. E, bom, no geral, né, o nosso lema é que você use fralda de pano por bebês mais saudáveis, por um planeta mais limpo e pelo bem do seu bolso. Comece a praticar o consumo consciente e inteligente. Uma fralda apenas, eu vou ter só uma fralda, vai fazer diferença, porque você já vai estar diminuindo a quantidade de lixo que você está deixando aí no planeta, ok? Então, um abraço. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente responde vocês e vai estar ajudando aí no que vocês precisarem. Obrigada, até mais.